Boa tarde, gente. Vamos esperando aí o nosso pessoal chegar. Hoje, um sábado especial. Eu, inclusive, já vou chamar o meu parceiro aqui do encontro de possibilidades de hoje, Ju. E a gente já vai começar. Christian, meu amigo do nosso encontro de hoje. Estamos nos ajeitando aqui no online, a galera aí que tem acompanhado as minhas lives e esse movimento já sabe que a gente vai fazendo tudo no ar, tudo no ao vivo, tudo no online. Como diz o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. Eu tô dando uma olhadinha aqui em bateria e tudo mais. Como pode melhorar tudo isto. Ju, bom te ver por aqui. Já vou chamar o nosso convidado de hoje. Deixa só eu abrir aqui. Para que a gente possa conversar. E aí nós vamos aqui ensaiando no ar, né? Porque eu não estou conseguindo conectar aqui o espaço fluir autêntico. Christian, por favor, me dá um oizinho ali pra gente já se conectar aqui e começar a conversar sobre as nossas possibilidades. Esse projeto, essa ideia é de pessoas que eu já encontrei pelo meu caminho, pela minha jornada, com os meus facilitadores, com os meus parceiros aí de ferramentas. Silvana, boa tarde, seja bem-vinda. Christian, tu tá me ouvindo bem? Como é que tu tá aí? Olá, Calvan, eu estou te ouvindo. E você, como está? Está me ouvindo? Tô te ouvindo super bem. Meu volume, aliás, estava bem baixinho. Deixa eu só me posicionar um pouquinho melhor aqui, que daí eu consigo te ver bem. Eu acho que a tua câmera tá virada. Ah, É, agora sim! Isso, é isso aí, meu amigo. Boa tarde, tudo bem? tô bom. E você? Quanto tempo, né? Tudo, tudo ótimo. Muito tempo, muito tempo. Há quanto tempo tu já tá no Paraná? Já vai fazer que 2019. Já vai fazer um ano e pouco. Então esse é o tempo que a gente não se encontra mais pessoalmente, né? A gente ficou aí É, de desenvolver algumas questões de ferramentas e aí as coisas foram indo para outros lugares. Eu também nessa minha ponte aérea, né, de SC e RS, mas eu uhum, pretendo e escolho inserir aí na minha ponte aérea RS, SC e PR. Vamos se espalhar aí para vamos toda a criar. região sul. É isso aí, isso aí. A proposta da conversa hoje, né? Possibilidades, E né? exatamente. Turma, para o pessoal está chegando ainda. Hoje é sábado. O pessoal deve estar aí nos seus processos de Páscoa, presentes de Páscoa, enfim. Sim. Mas o nosso objetivo, o objetivo desse quadro, dessa ideia, é expandir, é criar possibilidades com quem estiver aqui conosco, é através dos nossos conhecimentos, do desenvolvimento que a gente já vem fazendo conosco, também levar isso para as pessoas e se divertir, conversar Bacana. um pouquinho, se ver um pouquinho por aqui, fazermos um pouquinho do nosso merchan próprio, né? Então trazer para as pessoas o que a gente está criando, o que a gente está fazendo,
quais são as possibilidades de futuro, onde estão os lugares que as pessoas podem nos acessar, nos encontrar. Então, Christian, antes de eu começar a falar, e tu sabe que eu falo mesmo, antes disso, eu queria que tu conversasse aí um pouquinho com as pessoas que estão aqui conosco online, com as pessoas que vão nos acessar depois do online e também com as pessoas que vão nos encontrar em outras ferramentas, porque eu estou criando aí um canal no YouTube, então estou levando esses encontros daqui, as lives daqui para esse canal. Então quem vir o nosso vídeo depois já pode acessar lá. É Calvan Rodrigues, o meu canal. Então eu já quero também convidar as pessoas que estão aqui para nos acessarmos e nos encontrarmos lá também no YouTube agora. Queria que tu falasse um pouquinho do espaço, localização, o que vocês estão criando aí, o que tu tem feito da tua vida. Conta para nós aí, fala um pouquinho de ti. Bom, primeiro quero agradecer o seu convite, Calvan, um amigo muito estimado, qual criamos aí em Santa Catarina. Então, gratidão pelo convite, né? Essas possibilidades, essas conversas, elas vão emanando muito, você sabe disso, né? E a gente vive isso, né? Exato. E a partir disso a gente vai criando mais possibilidades, né? Que é a prática aqui hoje. Aqui, desde que eu voltei de Santa Catarina ao Paraná, eu foquei mais na minha área de formação, que é na área de sistemas, né? Então, estou bastante envolvido hoje em implantações de sistemas, em suporte para computadores, servidores, né? Mas eu venho, em paralelo, desenvolvendo essa parte holística, né? Como pude, né? Me formar com você como mestre Reiki, né? Estou começando agora a dar o pontapé inicial nessas áreas, ou retomando, dando mais atenção, né? Porque às vezes a gente tem que ir colocando as coisas no trilho, e assim foi acontecendo as coisas aqui. Mas agora já está, né, de uma forma assim mais harmoniosa. Eu estou conseguindo reequilibrar essa questão holística. As aulas de yoga, elas estão começando a acontecer com mais frequência, devido a, né, N questões aí que nós estamos passando, né? Então, estamos criando. Estou hoje na cidade de Castro, né? Os atendimentos individuais, eles acontecem, né? Com barras, reiki, ou sessões individuais também de meditações, de Access, né? A Access é uma ferramenta assim, de muita contribuição. Como que você está? Você está usando Access hoje? Como que você está fazendo por aí? Christian, eu também, eu estava mais morando, né, em Santa Catarina, e aí em novembro, em função de todos esses processos aí que a gente vem passando de pandemias, isolamentos sociais, mais cuidados, mais restrições, eu acabei voltando aqui para Esteio, que é a minha cidade natal no Rio Grande do Sul, né? Então eu estou a 22 quilômetros de Porto Alegre, aqui em Esteio, mas também tenho trabalhado quase que exclusivamente com os processos holísticos. Então também sessões de reiki, cursos de reiki, sessões de access, classes de barras de access, classes de facelift, que depois de um curso avançado, depois de 2 cursos avançados em access, a gente se habilita para essa classe de facelift, que também é uma ferramenta grandiosa, tanto quanto barras de access. Eu diria que barras de access tem um pouquinho mais da preocupação com a destruição de crenças na consciência, como viver de uma forma um pouco mais psicológica, vamos dizer assim, resultando em físico, lógico. Mas a ferramenta de facelift e os processos de corpo que a gente faz com esse curso de 3 dias de corpos de access
e esse curso é que te abre, né, para as classes de facelift, eles fazem a gente olhar para o corpo. E aí vão despertando na gente essa não mais separação do corpo, das atividades, da consciência, do viver e do existir. Então, a gente brinca muito que o facelift é um processo de rejuvenescimento vibracional e energético, né? Mas, para mim, facelift é um novo lugar de compreensão, de percepção, de conexão com o seu corpo e com o seu eu. E aí, quando tu te conecta com o teu eu, com o teu ser, com o teu físico, tu vai destruindo as crenças que a gente foi implantando ou que a gente foi comprando e inserindo dentro do físico. E aí, quando tu pensa, uau, eu me libertei agora de tantos pontos de vista sobre o corpo, eu percebo que o meu corpo está completamente disponível para mim, para estar comigo, com tudo, a todo momento. Então, eu vindo para esse lugar, né, de mais classes dentro de Axis, de mais classes avançadas também, que são bastante importantes, porque elas também te levam para um lugar diferente, né? Então, eu venho trabalhando muito essas questões, muito no meu ser, então destruindo uma série de coisas, pontos de referência, julgamentos que eu tinha sobre o meu ser, e isso foi me abrindo mais portas. Então eu continuo. Classes de Axis, classes de facelift, classes de Reiki Usui, também classes de Reiki da magia cigana, que é um processo que eu desenvolvi junto com a minha mestra de Reiki Usui. Então a gente recebeu aí uma canalização, umas conexões e recebeu uma vibração nova de Reiki que está conectada com o poder, a magia, a fertilidade, a grandiosidade da egrégora do povo cigano. Então esse curso também tem junto dele florais etéricos, que é uma nova forma de floral, similar ao floral de Bach, porque também tem essências, também tem a combinação de essências, mas essas essências são todas etéricas. Então a gente recebe, né, lá desse plano superior de cura, a possibilidade de levar para os nossos pacientes também reiki, também os florais etéricos. Então é um processo, sabe, Christian? A gente vem se conectando, vem sentindo, vem expandindo, vem destruindo, né, os nossos pontos de vista, os nossos pontos fixos, as nossas referências, e aí a gente vai se abrindo para novos lugares. E eu agora, olhando mais para o meu corpo, percebendo mais as minhas qualidades e as minhas potencialidades, eu tenho criado também aí uns processos mais rápidos de troca. Então eu criei 2 workshops aí já, eles estão rodando. Um eu ainda estou em fase de finalização, mas outro já está em pleno funcionamento. Um deles é uma conexão com o corpo. Então ele se chama, eu tenho que sempre ler porque eu esqueço. Ele se chama Prelude em C maior. Esse Prelude em C maior é uma música do Bach, do Johann Sebastian Bach. E a primeira vez que eu ouvi isso, Dani, seja bem-vinda, Virgínia também. Eu achei essa sinfonia tão expansiva, e eu me conectei tanto com o meu corpo quando eu ouvi isso, que eu pensei, cara, por que não levar isso para mais pessoas? E aí, esse workshop, ele tem ferramentas energéticas, mas ele também tem muitos exercícios práticos. Então, a gente tem ali o desarmar o corpo, que é o mesmo que baixar as barreiras que a gente aprende em Axis, mas com uma levada diferente. A gente tem, inclusive, o uso da ferramenta do Ho Oponopono, que é para o auto-perdão. Então, se é para tu reconhecer a potência do teu corpo, nada melhor do que tu começar
desenvolvendo o auto-perdão, liberando as falhas, acessando de verdade esse ser infinito que todos nós somos. E que às vezes a gente se pune, a gente não se honra, a gente não se respeita, e aí não percebe o poder que já existe em nós e que está disponível para todos nós. E aí eu tenho também um outro workshop que é do dinheiro. E aí, adoro. Aí a gente vai para um lugar, eu e tu, de muita similaridade, né? Que é as nossas formações, os nossos trabalhos em outras áreas, que abraçados e envolvidos com os processos vibracionais, frequenciais e holísticos, eles podem trazer para nós uma percepção completamente diferente do que é o dinheiro, de como funciona o dinheiro, de por que eu preciso de dinheiro, de tudo que está disponível de verdade no universo para que eu consiga levar uma vida com leveza, com mais leveza. E o dinheiro é uma energia, é uma vibração muito potente. Então, se eu não reconheço a disponibilidade disso em mim, se eu não acesso a liberdade de novos investimentos, se eu não acesso a leveza de olhar para como eu faço uso do meu dinheiro, eu acabo talvez sendo vítima de tudo isso. Então, quando a gente se empodera e reconhece, a gente já não mais teme. E essa é a ideia. Então, para os 2 workshops que eu estou trazendo, que são Você Escolhe Ter Dinheiro e que é o Prelude, empoderando você a reconhecer a potência do seu corpo, eles têm esse mesmo objetivo. Talvez reconhecimento para áreas um pouco separadas do corpo, mas que sempre uma está ligada à outra para mais contribuição. Deixa eu só dar um oizinho aqui para a turma que está entrando. Dani, um beijo, te amo, saudade sempre. Claudinha, gratidão. Cláudia Barroso, minha comadre, um beijo para você. Rosália de Floripa, quanto tempo que a gente não se vê. Um beijo, gratidão por vocês estarem por aqui conosco. Então, Christian, a ideia são esses processos, sabe? De mais autopercepção nossa e também de mais contribuição, né? Quanto mais contributivo eu ainda posso ser, quais são as ferramentas que expandem mais o meu corpo, como, quando mais eu divido os meus saberes, mais eu recebo saberes também dos outros, né? Então eu percebo assim que desde que eu vim de verdade para esses lugares holísticos, que é o tudo, né? O holos de tudo. Quando eu vim para esses lugares holísticos, eu comecei de verdade a expandir sobre muita coisa. E essa é a minha ideia, de fazer com que as pessoas também se reconheçam, se percebam, olhem com leveza para o dinheiro, escolham e construam a vida que elas querem viver, que elas se afastem dos seus pontos de referência, que se afastem dos julgamentos, que percebam a facilidade que está disponível para todos nós, né? Com certeza. Isso é muito bom. Então, eu acho fantástico essas criações que vão surgindo, né? E como você falou da sinfonia, nossa, é muito expansivo mesmo. E ali você pode, né, englobando outras áreas da vida também, né? Bacana, show de bola, parabéns aí pelas criações. Essa criação de dinheiro, nossa, como isso é também uma contribuição muito grande, porque nós trazemos muitas autoimposições, né? E quando isso vem, às vezes já estamos, né, limitados, né? E aí a gente não consegue sair muitas vezes daquela caixa, né, que nos prende. E com isso a gente vai criando um monte de nhaca, né, aí nos nossos dias a dias, em hábitos, e a gente acha que está escolhendo e muitas vezes a gente só está repetindo padrões, como você disse, né? E se a gente não reconhece, a gente ainda fica naquela situação
até que então a gente possa, né, ganhar o conhecimento e subir um pouquinho, um degrau ali, né? Eu repito muito isso aqui com as pessoas que a gente tem contato. Se a gente não reconhece a situação, ou se a gente não avança em direção, aquelas coisas que nos incomodam, elas continuam acontecendo, certo? E a gente não percebe muitas vezes, certo? Muitas vezes a gente fica ali repetindo e se prende muitas vezes a situações, porque como você disse, a gente não observa o corpo, né? Não observando, a gente deixa de muita coisa criar. E é uma insatisfação geral que vai criando. Acho muito bacana o que você está criando, Calvão. Parabéns. Show de bola, hein? Eu venho também nesse sentido também, de forma assim, engatinhando nesse momento, sabe? Com as aulas de yoga, né? Com a meditação. Até aproveitando o nosso espaço hoje, eu quero convidar as pessoas que já estão nos assistindo para vir a um programa de 8 semanas de mindfulness. É um programa gratuito, online, que vai funcionar ali num grupo fechado de WhatsApp. Então, semanalmente eu vou entregando informações, eu vou entregando orientações e práticas para que a gente comece a estar desenvolvendo, né, essa questão, como você falou, se reconhecer, né, se expandir, né, e aí cada um no seu tempo também começa a criar, porque muitas vezes nós estamos no piloto automático, não vemos acontecer situações e infelizmente nós temos aí um descuido com nossa alimentação, né? Alimentação física, primeiro, né, que a gente está ali, também a nossa alimentação visual, auditiva, né? E tudo essa falha na alimentação vai criando, né, mais nhaca, como eu disse agora, né? Então, a meditação vem, né, trazer um insight, trazer um espaço para que a gente comece a se ouvir, né? Comece a se ouvir o Olos, comece a se ouvir o todo, né? Comece a ouvir o universo, Deus. Cada um tem a crença, né? E que goste de perceber que é ter uma fé, né? Então, fica aí meu convite hoje, né? Para quem já está nos assistindo, para você, Calvin, né? É um programa de 8 semanas em mindfulness, mas não se fica só em mindfulness, né? Que é uma técnica de meditação da atenção plena. Então, eu fiz recentemente uma formação no Instituto Meditação, é um instituto lá da Austrália, online, eu fiz essa formação, né? E eu pude agregar também com uma outra técnica que eu também me especializei, que se chama Soma Breathwork. Então, muitos dos nossos momentos, nós não observamos, né, o que é mais abundante em nossa vida, que é a respiração. E a partir disso, a gente acaba criando, né, muitas problemáticas dentro da vida, dentro do dia a dia, do trabalho, né? E isso acaba também influenciando essa área do dinheiro, né? E isso também está ligado à parte vibracional, como você estava falando Com toda agora há certeza. pouco. Tu sabe, Christian, o que eu percebo é que a gente vai ah, entrando para as nossas rotinas, né? E a rotina, a forma de fazer as coisas, sempre muito similar, ela nos impede de ver os pequenos detalhes das coisas. Eu digo muito aqui para as pessoas que estão comigo com mais frequência, elas ouvem isso também com frequência. Quando tu faz um caminho, quando tu cria uma probabilidade e tu abre aquele caminho, tu entra exatamente nesse sistema do piloto automático e tu começa a fazer tudo mecânico.
quando tu escolhe, às vezes, um caminho diferente ou possibilidades diferentes, tu começa a olhar para o todo e ver a grandiosidade de cada coisinha que existe naquele novo caminho que tu está escolhendo. Então, independente das ferramentas que a gente utilize, que a gente tenha mais afinidade ou não, nós estamos aqui todos para sermos contribuições, né? Quanto mais ferramentas, quanto mais possibilidades eu vou inserindo no meu dia a dia, mais eu saio desse piloto automático, que é um processo, e com mais leveza a vida flui. E aí, quando tu faz, né, um convite de meditação, o que tu tá trazendo para nós, né? A ideia de que a gente olhe para dentro da gente, né? A ideia de que a gente se ouça mais. E vem completamente de encontro à ideia desse workshop de corpo que eu tô trazendo. É uma conexão totalmente diferente com cada um de nós. É um espaço diferente de se olhar, de se receber, de se permitir, de se aceitar tão grandiosamente que a partir desse meu novo me reconhecer, a vida passa a ser nova. Porque daí, como tu também disseste, vem as sintonias novas, vem as percepções diferentes, tudo aquilo que eu mantinha, talvez, na minha rotina, no meu dia a dia, todo esse peso, eu começo a dissipar, eu começo a liberar, eu começo a escolher um caminho novo, atividades novas e diferentes, conexões com pessoas novas e diferentes. E quando eu vou fazendo coisas diferentes, eu vou acessando novos lugares. Não significa que a rotina seja algo ruim, porque aqui a gente não tem essa linha de bom ou ruim, né? Aqui a gente só tem uma linha de escolha. Se eu escolho viver a minha rotina, tá tudo certo. Mas a ideia é que a gente saia desse lugar, né? A ideia é que a gente se veja novo, que a gente escolha diferente, que a gente insira nos nossos dias ferramentas, possibilidades, elementos que me tragam mais leveza e facilidade para uma vida nova, que está disponível para todos nós. Christian, traz um pouquinho mais de detalhes desse programa para nós. Vamos dividir isso, vamos compartilhar isso melhor. O que tu acha? Vamos trocar uma ideia sobre ele. Então, a ideia é a gente falar, dentro desse programa, um pouco do que a gente precisa para sair desse piloto automático, para sair daquele estado onde a gente vive de luta e fuga, né? Para que a gente não comece a agir por impulsividade ou ficar naquela situação da ansiedade também. Então, há ferramentas, há possibilidades para que a gente comece a observar outras possibilidades. E a meditação é um caminho. Uso muito, recomendo, né? Na semana 1, a gente tende a trazer o assunto do atenção e do agora, né? O que eu estou fazendo, o que eu estou criando. Então, a gente vai falar muito sobre esse assunto. E eu vou trazer práticas para que a gente comece a desenvolver essa percepção. A partir disso, a gente já começa a falar um pouquinho mais na segunda semana do piloto automático, né? Quando ele acontece, por que ele acontece, como a gente dar a volta por cima das situações que o piloto automático nos leva, certo? Aí vem também o que se dá de encontro muito com Axis na semana 3, ali a gente vai falar de julgamento. Então, o que o julgamento causa, por que eu fico nesse julgamento, certo? E aí você sabe falar muito de julgamento, né? Você tem muita contribuição. Lá na semana 4, a gente vai falar sobre aceitação. Como você falou, corpo, né? Identificar o corpo, né? Então,
tá tudo bem comigo eu ter, né, marcas de expressões no meu corpo, né? Geralmente no rosto, né? As mulheres ficam muito inconformadas às vezes, né? Então eu trago um exemplo. Então trazer essa aceitação, né? Aceitação minha primeiramente, trazer a aceitação do que está em volta e assim a gente vai tendo um melhor entendimento. Lá na próxima semana a gente vai falar de metas e objetivos. O que eu preciso para sair dessa estagnação e criar um outro espaço? Na próxima semana, a gente vai falar um pouco ainda sobre compaixão, né? O que é essa compaixão? Como ter? Como desenvolver? Então, sempre falar um pouco da parte teórica, envolver com a nossa realidade e trazendo um exercício para isso. Lá na semana 7, quase no finalzinho, a gente vai falar do ego, né? Esse é uma questão aí bastante ponto de atenção, eu digo. E lá na semana 8 a gente vai integrar tudo isso aí. Então a gente vai trazer a atenção, vai trazer o julgamento, vai trazer as metas, vai falar do ego, para que a gente comece a desenvolver a nossa prática, né? Comece a desenvolver a nossa transformação, diria assim. E eu até faço uma ligação com o nosso espaço aqui. A gente começa a fluir, né? Aquele fluir autêntico, né? Que nós temos o nosso eu verdadeiro, né? Então é isso, é a proposta de 8 semanas, de que eu quero entregar aí conteúdos de forma gratuita e online, num grupo fechado. Não sei se deu para esclarecer um pouco, Calvão. Me sinalize, por favor. Não, ficou claro. A Silvana achou interessantíssimo e eu concordo contigo, Sil. Completamente expansivo e a gente está precisando desses processos, né, Christian? Eu acho que esse lugar do isolamento, que a gente já está há um ano aí, né? Esse lugar do isolamento, ele veio com uma contribuição muito grandiosa para isso, né? Para a gente mudar os processos, para a gente reavaliar o nosso ser na totalidade, para a gente se perceber mais, estar mais consigo, honrar-se mais. Então eu percebo esse programa que tu está criando aí muito grandioso. Depois, Christian, tu me passa ali os links, as informações que tu já tens e a gente vai deixar aí nas nossas redes, aqui nas minhas também, para que as pessoas possam acessar isso mais. Eu tenho alguns grupos também no WhatsApp, de alguns movimentos que eu tenho criado. Então lá eu também consigo disponibilizar esse link ou convite, se tu já me permitir. E a gente vai com toda certeza acompanhar e expandir contigo e com o processo e com as pessoas que estarão envolvidas. E a gente está disponível para contribuir, né? Quanto mais a gente vai olhando para as nossas questões, mais isso vai vibracionalmente saindo do nosso corpo, do nosso ser, e vai conectando, contagiando e expandindo para mais pessoas. Porque a nossa ideia, eu nem diria como terapeutas, porque eu acho esse termo um pouco assim, meio em desuso, mas como pode melhorar. Então eu diria que o nosso propósito como seres humanos é só olhar para a gente, modificar as nossas questões e vibrar isso tudo diferente. Para que as pessoas percebam esse novo lugar que a gente está escolhendo e criando para a gente. E esse é o convite, né? Esse é o convite. É as pessoas perceberem que, tá, mas eu conhecia o Christian, ou o Calvan, ou a Rejane, ou a Silvana, minha turma que está por aí, né? Ou a Ju, eu conheci eles eram assim, assado, tal. Agora estão tão diferentes. Eles têm, parece que um lugar, uma vibração, uma frequência, uma energia, uma coisa tão gostosa. Então é isso que convida as pessoas para virem para cá, né?
para se honrarem mais, para se amarem mais, para se respeitarem mais. E com toda certeza, esses processos de ferramentas, eles contribuem muito. E quando a gente consegue fazer isso online, por conta dessa nova questão que a gente está atravessando de comportamentos, e quando a gente está disponível para oferecer essa grandiosidade de forma gratuita, aí é uma contribuição que a gente não consegue mensurar, né? É só muita contribuição, só isso. É um grande desafio, né? Que estamos vivendo nessa fase aí, nesses últimos anos, né? Então, claro que agora está intenso, está, né, espalhado por todos os cantos, mas em todos os momentos nós temos nossos desafios, né? Muitas pessoas às vezes têm, né, até existe uma pesquisa, não me lembro exato, mas um dos maiores medos é de falar em público, né? Eu tive esse desafio comigo mesmo, uma briga interna, e fui aos poucos, uma ferramenta, outra ferramenta, destruindo, recriando. E hoje tem uma certa facilidade para a gente estar conversando online, em público, e temos sempre a melhorar também. Mas a intenção é trazer as ferramentas, criar mais facilidade para as pessoas, porque a gente vive um paradigma muitas vezes. E essas questões, elas causam seus efeitos, né? E vamos criar mais, vamos melhorar, sempre, né, buscando uma leveza para o nosso corpo. E é isso, a ideia do programa, a ideia das ferramentas, né? O yoga tem me compartilhado muito, né? Porque dentro da prática do yoga, muitas vezes a gente sente dor, né? Ou sente aquela limitação, né, do corpo. E é ali que começa a perceber, né, como você disse, das ferramentas, né, da sinfonia, né? Essas ferramentas, elas começam a nos tirar do piloto automático. E aí a gente busca novo aprendizado, busca dar aquele passinho no degrau, né? Tu sabe que as meninas estão falando ali, a Rejane, que é do Renascente Terapias, lá de Porto Belo, e a Rosália também. A gente está todo mundo na mesma sintonia sobre renovação, sobre criações mais instantâneas e automáticas e modificações. E o que tu está trazendo para nós sobre essa questão do corpo, isso é uma coisa que eu senti muito no meu corpo. Porque agora eu estou olhando para o meu corpo e para o meu ser de uma forma diferente. Como um ser grandioso, infinito de verdade. Mas por muito tempo, eu deixei o meu corpo padecer e perecer e o meu corpo adoecer para me avisar que eu precisava modificar processos, modificar atitudes, modificar comportamentos. Então agora eu começo a olhar para o meu ser com isso. Eu começo a trazer o meu corpo e a minha consciência junto o tempo inteiro para tudo que eu estou escolhendo viver. Mas não foi sempre assim. Então, quando a gente consegue, né, expandir a nossa consciência sobre a autopercepção, quando a gente consegue associar alguns conhecimentos de outras áreas que a gente já tem e juntar isso tudo em processos, como tu está fazendo aqui, né, com esse programa que é de extrema contribuição, como os workshops que eu tenho trazido também, que não são workshops de Access, são workshops que eu estou olhando e desenvolvendo a partir da minha vivência, né? Então, até mesmo do dinheiro. Como eu olho para o meu dinheiro e como eu olhei para o meu dinheiro durante a minha vida. E o quanto eu percebo que a vibração do dinheiro, seja abundante ou escassa, o quanto isso modificava o meu corpo físico e os meus corpos vibracionais. E a mesma coisa é com o workshop de corpo, que é quando eu convido as pessoas para reconhecerem a potência dos seus corpos
que é o que eu estou fazendo, reconhecendo a potência do meu corpo e aí criando coisas completamente diferentes a partir desses novos perceberes, saberes, seres, receberes e por aí vai. Então, é sempre sobre o que eu sou hoje, o que eu escolho atualizar e materializar na minha vida e a constância de vigiar-me durante esse processo. Porque mesmo eu olhando para o meu corpo e para o meu ser, mesmo eu me honrando, mesmo eu olhando para o dinheiro e para a vibração dele, eu ainda tenho momentos e lugares de ir para um lugar de não reconhecimento, ir para um lugar de não percepção. Então a gente usa lá, né, uma passagem bíblica que diz orai e vigiai, não relacionado a religiões, mas relacionado aos movimentos que eu posso fazer com o meu corpo. Então, olhar sempre para o meu corpo, o orar, nesse caso, é a conexão com ele 24 horas por dia. E o vigiar tem também a ver com o que a Silvana está trazendo aqui. O vigiar é sobre a vibração, é sobre a frequência, é sobre os lugares que eu consigo olhar para a vida com mais clareza. É aquele lugar onde eu percebo que tal atividade, tal pensamento, tal condicionamento me reduz para um lugar de desempoderamento. E aí eu estou tão vigilante com todos os meus movimentos. Eu estou tão presente com a essência do novo ser que eu escolho ser, que eu vou inserindo processos, possibilidades, alimentações, meditações, exercícios físicos e outras grandiosas ferramentas para me levarem de novo para esse lugar onde a minha frequência sobe, se estabiliza e eu consigo perceber com mais clareza e leveza tudo que o meu ser infinito está me trazendo. Todas as contribuições que o meu corpo, associado à minha consciência, já acessaram e eu talvez não tinha conseguido perceber ainda, porque eu estava numa vibração ou numa frequência em desarmonia com aquilo que eu escolhia viver e ser. Então, esses movimentos que a gente está trazendo aqui para vocês e para cada um de nós, né, individualmente, eles são para isso. Movimentos online, movimentos gratuitos, possibilidades de a gente expandir cada vez mais os nossos seres. Então está disponível aqui para nós. O convite a gente logo vai botar aí nas redes e o convite para os meus workshops também está disponível. Chama ali no direct, chama lá nas minhas outras redes, enfim. E o objetivo é que nós tenhamos uma qualidade de vida cada vez mais elevada. Que a vida seja de verdade leve. Porque ela é leve. E eu demorei um tempo para perceber isso. Hoje eu começo a olhar para algumas coisas, para alguns movimentos, mas não pode ser assim tão simples. Mas não pode ser assim tão fácil. Não, mas tem que ter alguma questão, tem que ter alguma coisa que vai dar errado. Porque essa é a referência que a gente tem. De que tudo é difícil, de que tudo é pesado, de que as coisas não estão disponíveis, de que porque eu tenho um corpo X ou Y, ou porque eu me visto X ou Y, eu não posso caber em tal lugar, eu não posso entrar em tal lugar, aquilo não está disponível para mim. E não é assim. Eu digo sempre, eu digo isso exclusivamente não, mas eu digo muito nos cursos de Reiki. Nós somos uma centelha divina desse grande Criador universal, né? Então, dentro de cada um de nós, há um pedacinho, há uma porção, há uma chama trina dele, dentro de cada um de nós. Se esse cara que criou tudo isso é expansivo, abundante, generativo, generoso, criativo, abundante de todas as formas,
É porque há um pouquinho disso dentro de cada um de nós. Há um pouquinho disso dentro de cada um de nós. Então, olhar para isso. Nós somos tudo isso. Nós somos uma energia generativa constante. Isso significa que tudo o que eu escolho e movimento atualiza-se. Isso significa que dentro de mim há uma porção de amor tão generosa que eu consigo expandir esse amor para todas as outras pessoas, para todos os outros seres, para tudo o que existe. E quando há esse amar que é diferente do amor, né? O amor, ele acaba sendo um instrumento de controle. Quando eu tenho amor por alguém, na grande maioria das vezes, eu quero controlar aquela pessoa, eu quero saber onde ela está, eu quero dar todas as coordenadas para a vida daquele ser, daquele elemento, enfim. Esse é o amor, totalmente controlador e finito. Isso é o amor. Mas quando a gente fala de amar, a gente está falando daquele verbo intransitivo. Amar é um lugar que não requer nenhum tipo de complemento. Então, quando eu escolho amar o outro, isso é tão generoso para com ele que eu aceito tudo aquilo que aquele ser quer ser. Eu me coloco numa posição de tanta leveza sobre o que eu sinto sobre aquela pessoa ou o que quer que seja, que eu simplesmente permito que aquilo seja o que aquilo escolhe ser. Eu destruo o controle. Então a gente tem implantado nos nossos seres, né, essa ideia de que o amor tem que ser assim, tem que ser assado, eu tenho que fazer isso, o outro tem que fazer comigo, ou o meu sócio que eu amo tem que fazer isso, enfim. E o amar é completamente diferente. O amar é um lugar de leveza e liberdade total. Então, que a gente possa também praticar esse amar, que é isso que esse grande Criador do universo nos deixa de herança. Ele nos ama de uma forma tão intensa que ele nos faz igual a ele, co-criadores da nossa realidade, e ele permite que a gente viva da forma que seja de mais contribuição para cada um de nós. Então, que esse exemplo, inclusive nesse tempo pascal, né? Então, que esse exemplo sirva também para nós, para que a gente comece a destruir as formas e estruturas sobre o que é amar e amor. Que a gente comece a lembrar que esse Criador generoso, ele foi tão grandioso em tudo que fez e faz, que ele nos permite que nós sejamos luz, tanto quanto ele é. Então, para nós, aqui no plano terrestre, né, o que vale? Vale contribuir ou vale competir? Vale contribuir, dividir, somar e multiplicar? Ou o mais importante é eu reter o que eu sei? E aí eu não acesso e não alcanço ninguém. Então que a gente olhe para a gente, para os nossos movimentos, como a gente está criando a nossa vida, como a gente está escolhendo de verdade ser contribuição para o planeta. Porque esse planeta é de todos nós. Não interessa se eu vivo no hemisfério sul ou no norte, se eu vivo na Tailândia ou se eu vivo em Esteio. Tanto faz. Tudo o que acontece em Esteio reverbera na Tailândia ou no Polo Norte. Porque nós vivemos sobre um lugar de energia, de vibração e frequência total. Então é exatamente isso, Silvana. É um processo de doação. Mas aí também tem um processo de observação. Porque quando a gente vai muito para o lugar da doação, às vezes a gente não tem clareza de que até que tempo e momento eu posso doar.
Então eu diria que contribuir, baseado no amar universal, é o que faz de verdade o outro olhar para os seus ais e continuar se desenvolvendo. Quando eu venho daqui a pouco para ajuda e doação, eu acabo me colocando, às vezes, num lugar, num patamar de mais alto, mais elevado, maior que o outro ser. E nenhum de nós é maior do que ninguém. Nós somos todos iguais. Nós somos todos criados à imagem e semelhança desse cara que está lá em cima e que eu posso usar a nomenclatura que eu desejar. Então, contribuição, amar, contribuir, acolher, dividir, renascer. E esses são os sentimentos que têm as vibrações frequenciais mais elevadas. E quanto mais eu permaneço dentro do fluxo desses sentimentos, mais eu recebo, reverbero e emano isso, mais eu desenvolvo isso dentro do meu ser. Então que a gente lembre disso. Nós somos todos iguais. Que há um Criador que nos fez dotados de todas as possibilidades. Esse cara não nos fez inválidos, não nos fez não potentes, não nos fez não inteligentes. Ele nos criou a imagem e semelhança dele. E para ele está tudo disponível e para nós também está tudo disponível. Basta escolher, basta criar e basta também um pouquinho de atenção aos níveis vibracionais e frequenciais. Se eu consigo, com leveza, alegria e facilidade, viver a vida, essa é a vibração que eu estou emanando e liberando. E aí todas as coisas começam a me acessar desta mesma forma. Quando eu tenho pontos de vista, julgamentos, pontos de referência, o que eu vou acessar e receber? Só as limitações disto que eu consigo enxergar. Por exemplo, se eu tenho um workshop sobre dinheiro e eu tenho um ponto de referência sobre como é ganhar dinheiro, como eu multiplico ou não o dinheiro, quais são as fontes de dinheiro, o que vai acontecer? Eu já tenho um ponto de referência. Então eu só vou receber dinheiro daquele lugar, eu só vou receber uma quantia X de dinheiro por mês, eu só vou receber vindo de um lugar ou de outro, ou de outro, ou de outro. Quando eu começo a destruir isso, e esse é o objetivo do workshop, quando eu começo a destruir esses pontos de referência, esses locais de onde pode vir, eu começo a acessar esses outros lugares que já estavam disponíveis no universo para gerar dinheiro para mim, mas que eu não estava acessando. E eu estou trazendo isso porque isso é a fonte da minha criação. Eu ficava olhando para os meus movimentos e ficava pensando, uau, mas o que mais tem disponível aqui para mim? O que mais eu posso criar com facilidade que me leve para um lugar diferente? E aí começam a vir novas consciências, porque tu sai desse lugar do fixo da vida. Vem novas consciências. E aí tu começa a perceber. Vem a consciência e vem as possibilidades também. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de escrever, eu gosto de falar, eu gosto de usar a didática, de conexão, de... Ok. Então, uau, vamos para esse lugar, vamos olhar para esses talentos, dons e habilidades que esse grande Criador generoso trouxe e estão em mim. Ah, mas ok, eu tenho mais facilidade para lidar com máquinas e isso e aquilo. Uau, tem um super talento aí. Então, daqui a pouco, o que vai acontecer? Uma conexão. Alguém que requer um serviço de máquina se encontra com alguém que requer um serviço de conexão, de expansão, de comunicação. E assim é a vida. Está sempre tudo disponível para nós. Basta que a gente comece a destruir esses lugares onde a gente pensa que é só dali que pode vir.
Não existe só uma fonte, não existe só um lugar, não existem probabilidades na vida. Se há uma energia criativa tão abundante, nós não temos só uma forma de fazer uma coisa. Não existe só um trajeto para eu chegar no meu trabalho. Existem infinitas possibilidades. Então, que a gente consiga acessar tudo isso que está disponível para nós. E as possibilidades de acesso, elas estão disponíveis com muita facilidade. Eu tenho trazido aqui nessa live, nesse encontro de possibilidades, né, como eu digo, conexões que criam possibilidades, eu venho trazendo, eu acho que esse eu acho que é o 6º encontro, ou 7º. Então, uma vez por semana, eu venho sempre trazendo alguém que eu encontrei no caminho, que me trouxeram ferramentas, possibilidades, aprendizado, expansões. E o Christian é um cara que está dentro dessa linha e por isso ele está aqui hoje. Porque ele contribuiu muito para mim sobre muitos aspectos do meu ser. E por que eu trago essas pessoas? Porque elas contribuíram para mim. Logicamente, interessante ponto de vista esse meu, mas logicamente eles também vão contribuir para vocês. Eles também estão disponíveis para que todo mundo os acesse e receba deles também contribuições, presentes e infinitas possibilidades. Então hoje o Christian está trazendo aqui para nós um presente grandioso, um programa com 8 encontros que ele vai disponibilizar para nós online, gratuito. Cara, para a gente se encontrar nessa sala de bate-papo, né? Já que não pode ter uma sala presencial nesse momento. Então a gente vai se encontrar nessa sala de bate-papo e vai trocar figurinhas. São as minhas experiências, os meus pontos de vista, os meus julgamentos, os meus pontos de referência associados às possibilidades de destruir, limpar tudo isso, de expandir isso, de ver possibilidades, de criar outras coisas novas junto com tudo isso que está vindo. Então, que a gente receba tudo isso como um presente, com muita gratidão, com muito amor. E eu, Christian, eu já te agradeço aqui, eu já te agradeço aqui a tua disponibilidade de estar comigo num sábado à tarde, que tu também tem os teus afazeres, a família e tudo mais. Então, eu te agradeço por tu estar aqui, te agradeço por tu ser uma contribuição para o planeta, te agradeço por tu estar sempre atento às pessoas que te requerem e te agradeço por tu sempre contribuir cada vez mais com isso tudo que a gente deseja criar, que é um lugar mais fraterno, mais igualitário, com mais respeito, com mais empatia, com mais amor nos nossos corações para todos os corações, com mais amor dentro daquela ideia do amar. Amar deste verbo intransitivo. Que a gente seja seres que amam intransitivamente, que não julguem, que acolham, que honrem. E quanto mais a gente faz isso pela gente e pra gente, mais isso se exterioriza. Porque uma das coisas, Silvana, que a gente falou ali sobre o doar, também tem, às vezes, muito mais da prioridade. E, às vezes, a gente não está olhando para o nosso ser com essa acolhida tão importante. Quando eu me honro, me priorizo, me acolho, me dou para mim, aí eu consigo levar isso para o outro com muito mais leveza. Então, essas são talvez algumas das separações que a gente vai recebendo desde a infância, né? Então vem os conceitos da doação, da compaixão, mas sempre para fora. Sempre eu tenho que doar, sempre eu tenho que fazer, sempre eu tenho que dar, ao ponto de daqui a pouco não suportar mais, porque eu não tenho mais nada dentro de mim para dar para as outras pessoas. Porque a sociedade, as crenças, as limitações me fizeram olhar para isso. Doe, dê,
satisfaça o outro, e as minhas questões, como que eu resolvo? Então, olhar para E dentro. aquilo que a gente emite no universo, né, Jalvan, a gente recebe de volta, né? Como você disse bastante para nós, essa frequência que você estava citando, né? Aquilo que você emite, você recebe de volta. Então, a gente compartilhar todas essas ferramentas, a gente trazer essa compaixão, né? Observar, né? Isso vai reverberando também para nós mesmos. Mas não que esse seja um intuito, né? Isso simplesmente acontece, certo? E também muito obrigado aí pela nosso encontro online. Muito bom, faz hora que a gente estava marcando, né? Faz um tempinho que a gente estava tentando se ajustar aí, se encontrar, e as agendas estavam não congruentes, vamos dizer assim, né? As agendas estavam não congruentes. Mas agora a gente se encontrou. E a gente se encontrou exatamente num momento de levar para mais pessoas esse teu grupo de encontros aí, que, nossa, vai contribuir para todos nós, para todo mundo que está por aqui, todo mundo que está aqui, que que escolher mais autopercepção, mais conexão consigo, e que escolher também através de si emanar, vibrar e liberar mais e novas frequências e convites, a gente vai divulgar aí nas nossas redes esse processo que o Christian está criando aí para nós. Turma, nós estamos andando para o final aí do nosso encontro, uma horinha, já que nós estamos online aqui. Eu te agradeço mais uma vez, meu amigo. Queria só, Christian, antes de nós finalizarmos, eu queria que tu trouxesse aqui para nós o endereço do Espaço Fluir Autêntico, o que a gente já tem, assim, agora, grupos de yoga, reiki, como que tá tudo isso? Traz isso de novo para a gente ter isso bem claro aí na nossa memória. Legal, vamos lá. Eu estou, então, na cidade de Castro, né, aqui no interior do Paraná. Eu estou na rua Otávio Torres Pereira, e aqui a gente tem um espaço dedicado para essa contribuição holística, né? E aqui a gente tem horários de yoga, né? A gente tem horários também para atendimentos presenciais, para que aqui a gente possa trabalhar essa vibração, como você estava nos contando agora, né? Aumentar essa vibração, porque muitas vezes quando nós estamos em vibrações baixas, nós nos unimos com situações que não são tão prósperas para o nosso corpo, para a nossa vida, né? Então, o propósito disso aqui no espaço é a gente sempre estar subindo a nossa energia, né? A nossa vibração. E aí a gente vai trabalhar reiki, vai trabalhar barras, processos corporais, vai trabalhar meditação, né? Eu estou trazendo também para cá agora uma atividade que ela envolve muita dança, né? Então, através do corpo e da música, movimentando tudo isso junto, a gente eleva a nossa meditação, eleva a nossa vibração e vamos aí explorando mais possibilidades. Então, eu vou deixar meu WhatsApp e vou deixar meu contato também e logo eu começo a compartilhar contigo aí como proceder para a gente iniciar o programa de 8 semanas, que lá em 10 de abril a gente vai dar o start. Beleza, meu querido? Muito obrigado, amigo. Maravilha! Uau, quanta coisa que está acontecendo em Castro, hein? Fico muito feliz, Christian, com os teus movimentos. E o meu ser reconhece o teu ser. O meu ser honra o teu ser. Então, que tu continue te desenvolvendo mais, que tu continue trazendo uma consciência completamente diferente sobre a vida, dançando, serotonizando o corpo, enchendo todos nós de vibração, saúde e frequências elevadas, que é o nosso propósito por aqui. Tem uma galerinha aqui chegando, entrando, saindo. Eu fico muito feliz com todo mundo que esteve. A Claudinha não teve o tempo todo, mas entrou no comecinho, chegou agora. A Silvana está o tempo todo.
A Rejane, lá de Porto Belo, Renascentes Terapias, que eu amo estar por aqui. Já esteve comigo aqui também, na frente das câmeras. E então a gente tem aí algumas chamadinhas bem rápidas, tá? No dia 10, então a gente abre esse programa, né, Christian, de 8 semanas. No dia 12, eu e a Cíntia Faville, que também já esteve por aqui, também é minha parceira de criações, a gente também vai criar 3 encontros que vão expandir a gente também sobre questões da criança infantil, da nossa criança interna, sobre reconhecimento de vibração. Não lembro qual que é o outro tema, porque a cabeça anda meio assim, como pode melhorar, mas a partir do dia 12 a gente vai liberando aí também os convites, vai chamando também, que são encontros gratuitos. Então, assim, ó, a internet, esse sistema aí de restrição tá fazendo a gente se desenvolver mais. É só escolher o que a gente quer e como a gente quer. Além dos programas gratuitos, a gente tem também alguns programas de investimento. Então, eu tenho 2 workshops. Um, você quer dinheiro? E o outro, Prelude, reconhecendo a potência, reconhecendo a sua potência através do corpo, além, lógico, classes de Axis, que são barras e facelift, cursos de Reiki, o Zui, que é o tradicional, e cursos de Reiki da magia cigana, que é um processo novo, com florais etéricos. Então a gente tem um monte de possibilidades aí se abrindo. Basta que você escolha. Eu tô com a Cris aqui também, que fez curso de Reiki comigo na semana passada. Minha novíssima reikiana, gratidão por estar aqui. Marilei, minha irmã Vivi, minha reikiana também. Regiane, minha colega lá de Balneário Camboriú, como pode melhorar. Então, turma, a gente vai ficando por aqui hoje. A gente vai desejando para todo mundo que está aqui, para quem está nos acompanhando online, para quem vai nos acompanhar depois, para quem vai nos receber em outras plataformas depois também, a gente deseja um abençoado domingo de Páscoa, onde o espírito de ressurreição, de renovo, que é uma palavra que eu amo muito e quem me trouxe essa palavra foi a Letícia, minha amiga lá de Balneário Camboriú também. Então, que essa Páscoa traga esse espírito de renovo para cada um de nós. Que a gente se olhe e se reconheça no mais íntimo do nosso ser. Que a gente se respeite, se priorize, que a gente se conecte com a gente. E que a gente não esqueça jamais que há um Criador generoso e que nos presenteou com um pedacinho dele. E que por isso existir em mim essa centelha divina é que eu sou tão potente como ele quis que eu fosse. Então que esse renovo esteja conosco, que a gente olhe com mais amor, com mais amar para as pessoas, com mais acolhimento, sem julgamentos. Que a gente perceba que está tudo disponível. Basta escolher e criar o que se quer. Então, uma abençoada Páscoa para todo mundo que está por aqui. Eu acho que a Andy entrou mais cedo também, minha parceira de Axis de Itapema. A Dani Rover, que também foi uma facilitadora minha e que é um ser grandioso. Também espero encontrá-la aqui na frente das câmeras em breve, como pode melhorar. Eu acho que a Virgínia também está ou esteve por aqui e eu também escolho encontrá-la aqui na frente das câmeras. Então tem uma turminha aí que tá conosco nesse propósito e essa é a ideia. Conversarmos aqui, expandirmos, percebermos, recebermos e construirmos um lugar de vida nesse planeta completamente diferente, mas que seja pleno e abundante para todos nós. Gratidão mais uma vez, meu amigo. Uma iluminada Páscoa e um domingo
fantástico para ti e as tuas meninas, como eu digo, beijos para elas, estou com saudade, desejo sempre saúde e paz, te acompanho aqui, mesmo a gente às vezes não falando tanto quanto gostaria, mas eu estou sempre te acompanhando por aqui, as redes sociais também são para isso, e vamos construir esse nosso processo de 8 encontros aí que eu tô dentro e vai ser grandioso. Pode contar comigo e com a minha galera que me segue, que a gente vai expandir isso aí para um lugar inimaginável. Vamos criar mais. Vamos lá, vamos criar junto. Muito obrigado por todas as situações. Retribuo, né? Muito carinho. E estamos aí, meu querido. Vamos conversar mais online, vamos conversar mais, criar mais, contribuir. Isso aí. E precisando, estou aqui. Um grande abraço, meu querido. Um beijo, fica na paz, saúde sempre, 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 e consciências novas, possibilidades novas, criações grandiosas, mais conexão com o teu ser infinito que é grandioso. E aí quando tu te conectas mais contigo mesmo, tu oferece para nós ainda mais grandiosidades e mais possibilidades. E é esse o convite que fica. Mais autoconexão, mais expansão e uma vibração que convide tudo e todos para dançar, brincar e se divertir contigo, as tuas criações e os teus propósitos. Turma, gratidão para todos que estão por aqui. Uma iluminada, excelente Páscoa para todos. Lembrem dessa palavra de renovo, que a cada novo dia, que a cada 10 segundos, que a cada 5 segundos, como escreveu a Rejane aqui para nós, que a cada 5 segundos a gente tenha essa percepção de renovo. Eu posso criar uma vida nova daqui a 5 segundos. O que está disponível para mim agora, nos próximos segundos? Como esses próximos segundos podem criar a vida dos meus sonhos? Então, olhar para isso. Renovo. Renovarmos-nos. Mudarmos-nos. Sempre. Mas com sempre amor, respeito e prioridade. Priorizar-se não é um egoísmo. É uma possibilidade de eu estar tão bem sobre a face da Terra que eu convido e levo isso para um número além, inimaginável de pessoas. E então, gratidão. Nós vamos ficando por aqui. Gratidão, gratidão, gratidão por vocês que estão aqui conosco nesse sábado. E o que mais está disponível para nós a partir de agora? Vamos criar coisas, vamos nos divertir, né? Vamos Beijo, nos divertir, gente. vamos sair da caixa. Isso Grande aí, abraço, sair obrigado da a caixa. todos. Gratidão, meu Até amigo. mais. Tchau, tchau. Até logo. Até logo.